Eu sou Osana Borges Faustino, tenho 71 anos, sou avó da Natália. Meu nome é Wanda, tenho 46 anos. Eu fiz a 7ª série e parei para casar. E só fui fazer a 8ª série um tempo depois. E foi um período difícil para mim, porque o meu esposo, ele para tentar eu deixar de estudar, ele chegava e às vezes falava assim: a casa de estudante é desse jeito, não tem água no filtro. E fazer tarefa, estudar, era bem assim, de manhã, quase de madrugada, porque eu não podia fazer no tempo das minhas tarefas, como esposa, como mãe. Eu parei de estudar muito cedo, porque minha mãe ficou viúva, eu tinha uma irmãzinha pequena e minha mãe precisava de ajuda para olhar a menina, para ela trabalhar. Depois, quando a gente conseguiu alguém para olhar a minha irmã, ela já estava maiorzinha, eu não quis voltar para a escola e eu arranjei um emprego. Nesse emprego, eu não voltei mais a estudar, casei. Quando eu estava casada, eu resolvi fazer o EJA. Bom, quando nós pensamos nos sujeitos da EJA, né, nas pessoas que compõem a EJA, nos alunos, nós percebemos que são pessoas que, em algum momento da sua vida, seja por conta de trabalho, seja por conta de família, de filhos, né, tiveram os seus direitos roubados, tiveram os seus sonhos muitas vezes interrompidos, né, e que são pessoas que, de alguma forma, tentam, após um tempo, recuperar os estudos, porque tem uma perspectiva de que isso pode melhorar, ou então tem um sonho a ser realizado que precisa, né, da conclusão do ensino médio, do ensino fundamental. E quando a gente olha para esses sujeitos, nós temos que entender, antes de tudo, que são pessoas. Pessoas que tiveram seus direitos roubados e que ainda têm o direito de continuar e de finalizar os estudos. E eu queria continuar os estudos, eu queria ser professora, exatamente professora de ciências. E eu fui fazer o magistério, só que eu não cheguei a ir nem na primeira aula, porque o meu esposo chegou para mim e falou: olha, você escolhe, ou você ou as crianças. E claro que eu escolhi as crianças, né, porque eles precisavam estudar. E aí eu só voltei para concluir para o 2º grau quando eu estava com 50 anos, que eu fui para o EJA, que foi no Educandário Maria Lobato, que tinha a conclusão lá do 2º grau, assim, de 6 em 6 meses, e eu pude fazer. Quando eu fui para a EJA, foi muito bom. Os professores eram muito incentivadores, os alunos, né, os colegas de classe também, tudo na minha faixa etária, a maioria. Tinha alguns jovenzinhos assim, mas a maioria era na minha faixa etária, tinha alguém mais velho. Com quantos anos você entrou na EJA? Na EJA eu estava com 28, acredito eu. E a maioria, tinha gente mais velha, tinha na minha faixa etária, tinha uns jovens, mas eram poucos os jovens. A maioria era pessoas que trabalhavam, tinha pessoas que saíam direto do trabalho, ia para a escola. Então a gente estava ali para ver se conseguia concluir mesmo. E foi muito bom. Que eu tive, assim, também certas coisas que quando a gente é novo e está fazendo, não tem, que era assim, muito serviço. Às vezes eu não dava conta de fazer tarefa, e chegava lá quando o professor ia ver as tarefas, não foi uma nem 2 vezes que aconteceu, do professor falar para mim: mas o que você faz da meia-noite às 6 horas? Isso até parece normal, mas para mim não foi normal. Eu sentia muito, porque eu sabia do esforço que eu fazia para dar conta da tarefa. Nesse período eu trabalhava num lanchinho com o meu genro e a minha filha, e assim, bem aumentadas as tarefas, e eu ainda tinha que estudar, tinha que fazer as tarefas escolares, fazer trabalhos, e muitas vezes eu não dava conta. Então existiu essas chateações aí nesse caminho, mas que hoje ficou para trás, porque realmente eu concluí, não consegui ir para frente, tive que tomar uma decisão muito grande, que foi desistir de estudar,
porque a idade já não estava permitindo que a cabeça tivesse boa para enfrentar um cursinho. E aí eu desisti. E pensar a formação dos professores que vão atuar na EJA hoje é pensar numa formação completa, numa formação que possibilita muito além de apreender um conteúdo, né? Mas uma formação que possibilite esse olhar de que, nossa, o meu aluno é um sujeito que tem uma história, que teve o seu direito roubado e que tá passando por tantas coisas para estar aqui hoje, mas que ele quer, né? Então, ele também tem que descansar, ele também tem que ter lazer, e o que eu puder fazer para que esse aluno tenha uma formação de qualidade, né? Porque também não pode simplesmente, já que eles são trabalhadores, estão cansados, não vamos passar nada. Não, mas é trabalhar dentro das possibilidades que tem e favorecer uma formação, né, que seja completa. E que isso não é um trabalho fácil, né? Nada é fácil, mas que também não é impossível. E a gente sempre escuta, né, que um professor, ele deixa marcas na vida de um aluno, seja de forma positiva ou de forma negativa. Uma vez eu estava no ônibus e aí tinha um garoto na minha frente conversando, não sei com quem, né, que ele estava falando no telefone, e aí ele tinha assim uma aparência de ter uns 22 anos, e ele tava falando, nossa, hoje na escola eu tive aula de inglês, pela primeira vez na minha vida eu tive aula de inglês. E ele falou, assim, com muito entusiasmo. Então, assim, os sujeitos da EJA, eles querem, por mais que as vidas deles sejam complicadas, não de todos, né, a gente também não pode generalizar, mas por mais que às vezes encontrem dificuldades, cheguem cansados nas escolas, eles querem ter acesso ao conhecimento, eles querem ir além, né, e se um professor muitas vezes chega lá não disposto a dar aquilo que os alunos querem, aquilo que os alunos precisam, às vezes ele vai sair de lá mais desmotivado do que quando ele entrou. Né? Então eu sempre lembro desse garoto no ônibus falando com todo entusiasmo que pela primeira vez na vida ele teve acesso à aula de inglês, né? E que ele pretendia não desistir. Então, assim, o professor ele vai marcar, seja de forma positiva ou negativa. A minha família, ela basicamente inteira não concluiu o ensino fundamental nem o ensino médio. A minha mãe, por exemplo, ela teve que interromper desde criança, porque ela tinha que ajudar a minha avó, ela tinha que trabalhar, ela começou a trabalhar aos 14 anos. Então, e trabalhar, assim, não era meio período, era das 6 da manhã às 6 da noite. Então, alguém trabalhar esse horário e chegar em casa, ir para a escola e ouvir do professor o que você faz da meia-noite às 6 é complicado. Então, eu penso que a formação dos professores que vai atuar na EJA tem que ser uma formação completa, que possibilite a ele olhar para esses alunos com um olhar mais humano, de empatia, né? E oferecer aos alunos no momento da aula, no momento da escola, aproveitar que eles estão indo, né, e construir a aprendizagem partindo da realidade deles, problematizando aquilo que eles vivem, né. Paulo Freire é uma grande referência pra gente quando nós pensamos na EJA, na educação de jovens e adultos, que ele alfabetizou tantas pessoas e alfabetizou ainda de forma política, porque ele envolvia a realidade. Ele simplesmente não pegava um conteúdo distante e jogava, ou então, né, não vamos ensinar, eles são cansados. Então, acredito que a formação dos professores, ela tem que ter todo esse cuidado para oferecer o melhor para os alunos da EJA. Você chegou a concluir o ensino médio lá na EJA? Consegui. Mas não conseguiu fazer um estudo continuado? Continuado, foi. Porque aí eu achei, assim, que as coisas estavam rápidas demais para mim. E aí eu desisti. Falei, eu tenho que tomar essa decisão para não sofrer. Porque a gente sofre quando a gente tem um sonho, a gente quer fazer. Porque lá na frente não era só ser uma professora de ciências, eu queria ser bióloga. E aí comecei a sentir que o tempo já tinha ido demais. É isso. E agora eu pretendo fazer o Enseja, porque eu quero mudar de emprego e às vezes exige muito o ensino médio. Eu acho que dá mais chance da gente arranjar um emprego melhor.